Oi, Júlio, boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem contigo, cara? Tudo jóia, Júlio. Júlio, nós vamos bater um papo hoje aqui sobre duas situações que têm ocorrido novamente, né? Desde 97 a gente vem lidando com esses dois temas, mas são os dois temas que têm suas sincronicidades, mas é muito importante a gente entender as suas diferenças para depois entender as complementações, que é clima de segurança e cultura de segurança. Nós estamos aí com os nossos 25 anos, né, Júlio, completando esse ano. Como que foi trabalhar esses temas? Como que eles surgiram? Qual é a relevância desses dois temas para a construção, sim, de uma evolução na maturidade com a temática segurança? Esse é um tema super importante, Odilon, porque, sem dúvida nenhuma, hoje, a gente, quando recebe uma demanda de uma organização, quando a gente... E você sabe muito bem, né, que existe uma demanda super crescente no mercado hoje para entender clima e cultura de segurança dentro dos nossos clientes. Ela é interessante porque ela hoje é mais fácil de nominar essa demanda. Mas desde 97, a principal dor que eu vejo das organizações é entender o que acontece, né? Quantas vezes a organização ligava, quantas organizações já ligaram para a gente e falavam assim, poxa, está acontecendo acidentes, eu preciso entender, ou às vezes com aquele lugar comum de falar assim, nós estamos tendo muitos problemas comportamentais, né? Mas como é que a gente pode fazer isso? Então, os temas de clima e cultura, as estratégias relacionadas a clima e cultura, elas foram, na minha opinião, uma das grandes revoluções em termos de consultoria em fatores humanos, em cultura de segurança. Porque conseguiu estruturar de forma inteligente, de forma clara, como é que eu consigo entender, fazer a leitura das dores dessa organização. Em que sentido? Quando eu olho o clima, eu estou olhando um retrato, eu estou olhando uma tendência, eu consigo entender o que está acontecendo naquele momento e dessa forma eu falo da favorabilidade do tema segurança dentro da agenda da organização naquele momento. Ao mesmo tempo, algumas organizações entendem que não é uma questão daquele momento, pode ser questões mais históricas, nas formas onde eles atuam, como eles desenham os seus processos. E aí as ferramentas de cultura de segurança podem ser ferramentas muito eficientes para a gente entender, mais do que a foto, o vídeo do que está acontecendo na organização naquele momento. Eu percebo que o comportamento, nesses anos, trouxe duas grandes contribuições para o mercado e para o desenvolvimento da cultura, do legado de cultura preventiva para as organizações. Por um lado, no clima, utilizando as estratégias do Valência Prevac, uma ferramenta super potente desenvolvida na Universidade de Valência pelo professor José Luiz Meliá. E, pelo outro lado da cultura, a gente desenvolveu muito a partir do uso da ferramenta desenvolvida pelo Energy Institute, conhecida como Hearts and Minds, e que hoje é uma ferramenta que permite dar uma visibilidade e uma concretude para o tema cultura de segurança que gera um resultado muito importante. Mas, além do aspecto histórico e dessas diferenciações entre clima e cultura, eu gostaria de devolver um pouco essa pergunta para você, porque você é um cara que é um especialista, e muitas vezes, quando pega essa informação do clima e da cultura, em estabelecer ações muito inteligentes para que a organização consiga evoluir nisso. Afinal de contas, quando ela faz as suas medições de clima e cultura, ela se vê naquele momento, mas é natural que ela se pergunte, e daqui para frente, o que eu posso fazer? Eu queria ouvir de você o que faz a diferença para essas organizações, depois do diagnóstico, como é que elas podem aproveitar essa informação para incrementar o seu jeito de fazer segurança. Júlio, e esse momento, principalmente com a questão da pandemia, existe sim realmente essa confusão no entendimento de qual é o caminho, se é clima, se é cultura, se são pelos dois, né? Então, tanto há a possibilidade de fazer o diagnóstico de clima, como o diagnóstico de cultura, como de clima e cultura, né? E se não compreende esse gatilho para o que você vai escolher, às vezes você pode ter informações que você não sabe o que fazer com elas e assim não definir, né, o seu melhor plano. Quando a gente fala de clima, as demandas que têm aparecido, Júlio, ultimamente têm sido um pouco mais fortes para clima de segurança. Talvez pelo cenário de pandemia, de retorno, de nova onda de pandêmica, né, acaba mexendo na favorabilidade da temática. E a temática segurança, por muito tempo, foi entendida como ausência de acidentes, né? Então ela perdeu um pouco o seu brilho, às vezes ela está banalizada,
Minha empresa gostaria de entender qual é o melhor caminho. E aí é o clima, né? Quando você vai analisar por onde iniciar um tratamento da temática de segurança, dando mais atratividade para ela, sem dúvida é o clima. E aí, quando o mapeamento, você consegue entender quais são os processos preventivos da empresa que são mais favoráveis, ou que sejam, que as pessoas, seja líder ou liderado, entendem eles como contributivos, no sentido até mesmo de saber que é por eles um bom caminho para se iniciar um processo. Então, quando a gente faz o mapeamento do clima, fica muito claro quais são os melhores caminhos para tornar a temática segurança atrativa, que ela seja e que nos convide a fazer parte, que não seja um fardo a carregar, que não seja ou não tenha aquela visão de que puxa vida, vai ter um treinamento de segurança, integração de segurança sempre como um puxãozinho de orelha, né? Então a tratativa de clima, ela vem muito mais nesse sentido, de olhar qual é o melhor caminho para valorizar a temática, para empoderar a temática e tornar o ambiente cada vez mais seguro psicologicamente para a troca de informações. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para medirmos o nível de comprometimento da liderança, do colega, como essas coisas estão se relacionando, visto como você trouxe, que é alguma coisa situacional, né? Que um plano de ação bem montado, ele tem sido bastante relevante para os resultados. Quando a gente está falando de cultura, não é só olhar o momento, né? É olhar uma história de construção de várias situações que passaram, onde, com absoluta certeza, a maior parte das companhias vem amadurecendo, e aí já não se trata de um plano de ação, né? A gente precisa fazer um plano de transformação ou de evolução cultural. E aí não é só também lidar com as questões de clima, mas também lidar com as questões que estão muito ligadas às dimensões. Vamos usar o nosso protocolo, que a gente segue, o Hearts and Minds do Energy Institute. Definições de comportamentos esperados, porque hoje a gente vê muitos programas que trazem a liderança tem que ser exemplo, né? A liderança como exemplo. Mas nós temos diferentes comportamentos para a liderança ser exemplo, de nível para nível cultural. Se eu estou no nível mais calculador e tenho uma predominância calculadora e quero ir para uma predominância proativa, é um rol de comportamentos que o líder precisa ter completamente diferente se eu estou do reativo para o calculador. Eu acho que isso hoje é uma confusão, Júlio, que existe no mercado. Às vezes são os mesmos planos de ações que a gente vê e são construídos, e aí que eu vejo que aquela sensação de esforço não trazendo resultado, né? Muito esforço e não consegue trazer resultado. Porque realmente, mesmo às vezes com um diagnóstico de cultura de segurança na mão, os planos são muito idênticos. Você não tem personalização dos planos como deveria ter. E aí a empresa sofre, porque às vezes ela pode estar bolando uma estratégia mais avançada do que ela dá conta para aquele momento, ou às vezes uma estratégia até que é tradicional, que o mercado aceita bem, mas que está hoje trazendo ou deixando a cultura ou igual está, ou às vezes, infelizmente, né, Júlio, a gente assiste isso, voltando, né, tendo uma recaída cultural por alguns desenhos de ações que estão falando de níveis de maturidades inferiores. Então, acho que para o clima, um plano de ação que aumente a percepção, a favorabilidade da temática faz todo sentido. Mas quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de robustez de processos internos e não só do desenvolvimento de pessoas. São as duas coisas que vão trazer mudanças mais sustentáveis. Viu? Então é isso que eu vejo. E você já, né, Júlio, fundador da Comportamento, há 25 anos aqui, como é que você vê o futuro dessas temáticas? Eu acho que tem alguns pontos fundamentais aqui, né? Primeiro, porque esse modelo de diagnóstico, ele permitiu você consolidar uma discussão dentro de um nível estratégico muito importante hoje dentro da organização, né? É comum a gente estar hoje fazendo a apresentação dentro de conselhos, dentro do board da companhia, para a direção da companhia, porque a direção consegue olhar o resultado do diagnóstico, o ponto de partida que o diagnóstico nos dá e permite fazer medições que o nível estratégico precisa para entender o quanto está evoluindo aquela cultura. Eu vejo que esse é um movimento de mercado importante, ou seja, ter o tema do ponto de vista de cultura de segurança não só medido, mas discutido dentro de uma agenda da alta administração, isso é fundamental. Eu vejo com bons olhos que as estratégias de digitalização serão muito importantes
para que elas comecem a fazer medidas de cultura não só pontuais, mas que as medidas de cultura comecem a ser mais processuais. A gente tem visto muito dentro dos nossos processos de calibração, as organizações ficam muito atentas a isso, por exemplo, de que a gente pode fazer um diagnóstico, né? Usando, por exemplo, o conceito mais atual do Hearts and Minds das 23 dimensões. A gente pode olhar as 23 dimensões uma vez a cada 2, 3 anos, né? Dependendo da organização, mas ter essas medidas processuais para ver se aquilo que se propôs no plano de transformação está buscando, está atingindo os resultados esperados, é uma tendência muito importante. Então, aliar a digitalização, aliar os processos relacionados às medidas processuais é muito importante. E um fato que está totalmente conectado com o que você falou, João, você trouxe uma leitura que eu acho uma leitura perfeita do ponto de vista de como a gente envolver a liderança nos níveis culturais e como a liderança tem um papel fundamental para a mudança de nível de maturidade. Mas também olhar ferramentas. Por exemplo, observação e abordagem comportamental. Será que ela tem o mesmo jeito de ser aplicado em qualquer nível de maturidade? Ou, no futuro, a gente vai entender que nós precisamos fazer adaptações, entendimentos, customizações dessas ferramentas para os nossos níveis de maturidade? Essa é uma tendência de futuro muito importante também que eu vejo. E um outro elemento que, para mim, parece fundamental é o seguinte: as estratégias de cultura organizacional elas vão ser multiprofissionais no futuro. Ou seja, muitos profissionais vão ter que ajudar nessa leitura, né? Hoje a gente tem um grande movimento muito forte, né, da área de segurança, ou da área de recursos humanos, ou uma demanda que vem da área de operação, da área de manutenção, como você sabe bem, né? Às vezes vem, mas ainda são demandas que vêm isoladas. Tendência de futuro para as organizações mais maduras é que elas comecem a trazer uma visão mais integrada. É o cara de operação, de logística, de manutenção, de DHO, de pessoas, enfim, todos trazendo essa demanda para falar assim, vamos entender juntos a nossa cultura de segurança. Isso, na minha opinião, vai fazer uma grande diferença para as organizações, uma grande diferença até nos modelos culturais que serão discutidos aí no futuro. Eu também concordo contigo, né, Júlio? Eu acho que a gente tem ferramentas super potentes, mas que, se não adaptadas, processos super potentes, mas que, se não adaptadas às culturas, parece que a mesma ferramenta vai funcionar em todos os lugares, em qualquer nível cultural, né? E para a liderança, a questão das estratégias, ela é muito bem-vinda para conseguir dar um novo fôlego para o tema. Senão as coisas ficam muito repetidas, né? São as mesmas falas, os mesmos discursos, e essas personalizações para dar mais robustez com a digitalização, sem dúvida, é um bom caminho. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa nossa primeira bate-papo online, né? Aqui. Gostaria de saber se ficou claro a diferença entre o clima de segurança, diferenças e as complementariedades, logicamente, entre clima de segurança e cultura de segurança. Vamos conversar aqui nas nossas páginas, nas redes sociais, que através das mensagens e respostas que vocês nos enviarem, nós vamos continuar construindo os vídeos aqui para colaborar. E compartilhar, né? Eu acho que esse aqui é o principal, é compartilhar as experiências nossas com os clientes, com os colegas, com os parceiros e tudo mais. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Grande abraço.